Voltamos para as listas, para os rankings, para falar quais são os meus filmes favoritos em cada um dos streamings. Eu já fiz da Netflix, está aí disponível para vocês. E hoje eu vou fazer do HBO Max. Sempre pontuo inicialmente que esses são os meus filmes favoritos hoje nesses streamings, porque amanhã pode ser que todos eles saiam, ou não todos eles, mas boa parte deles saiam do catálogo, então o que vale é no dia que eu estou gravando esse vídeo. Coloquei apenas uma regra aqui no da HBO, porque o da HBO tem alguns dos melhores diretores, ou dos meus diretores favoritos, tem muitos filmes deles dentro dos streamings, ia ficar meio impossível montar uma lista só com 10, então eu limitei a um filme por diretor nessa lista, para não ter muito do Scorsese, para não ter muito do Kubrick, para não ter muito do Clint Eastwood e por aí vai, que são alguns dos meus diretores americanos favoritos. Então, por que faltou esse e esse do Kubrick? Porque eu já coloquei o meu favorito do Kubrick e automaticamente os outros dois foram excluídos. Sem mais delongas, vamos começar com as menções honrosas, porque aqui realmente o catálogo da HBO Max para filmes tem bastante coisa muito boa, nada tão desconhecido, ou poucas coisas realmente desconhecidas, mas muita coisa boa, muita coisa que eu gosto muito. Então, começo aqui pelas recomendações ou pelas menções honrosas que não entraram na lista de 10 filmes, e eu ainda dei uma roubadinha na lista de 10 filmes porque eu fiquei muito em dúvida qual seria o 10º lugar. Vamos para as menções honrosas, começando com filmes clássicos como Casablanca, filme que eu amo de paixão. Cantando na Chuva, outro clássico, um dos meus musicais favoritos de toda a vida. Speed Racer, um filme extremamente subestimado e maltratado na época, mas um filmaço das irmãs Wachowski. Trenkelauken, filme argentino dividido em duas partes, as duas estão no HBO Max, um filme que acho que pouca gente assistiu, mas que vale muito a pena conferir. The Batman, um dos meus filmes de super-heróis favoritos, na verdade o segundo nessa lista de super-heróis. Amarcord, filme do Fellini, gosto muito, comédia italiana muito, muito divertida. Bug Nights, filme do Paul Thomas Anderson, que tem mais filmes aqui no catálogo do HBO Max, diretor que eu gosto muito. O Mistério de Silver Lake, outro filme que eu defendo muito, que é bem divisivo, mas que eu acho um filmaço. Saneamento Básico, o filme brasileiro de Jorge Furtado, uma comédia divertidíssima também. Closer, filme de casais se misturando, filme bem sensual de relacionamento que eu acho muito, muito bom. E Relatos Selvagens, fechando a lista de menções honrosas, filme argentino que eu também gosto muito. Vamos para o top 10, que na verdade é um top 11, vocês já vão descobrir por quê. O 10º lugar eu não consegui definir, não queria deixar nenhum desses dois filmes fora da lista, então deu meio que um empate aqui, 11º, 10º lugar, Justiça Brutal e Meu Ódio Será Sua Herança. Justiça Brutal, filme que eu já recomendei várias e várias vezes aqui pra vocês, filme mais recente, de 2018, se eu não me engano, do S. Craig Zeller, um diretor que devia ser mais comentado do que ele realmente é, um filme de ação diferente do que a gente espera, inclusive um filme de ação que se usa muito da lógica do tédio mesmo, desse lance dos policiais ali de tocaia, fazendo coisas erradas também. Realmente um filmaço. E Meu Ódio Será Sua Herança, nessa transição ali do faroeste dos anos 60, quando é um filme já muito mais violento, um filme já que revisa muito mais o faroeste do que é um faroeste clássico. Eu gosto demais do filme do Sam Peckinpah, que também tem outros filmes no HBO Max, eu acabei deixando Meu Ódio Será Sua Herança na lista, não podia deixar ele de fora. Agora, sem mais roubadinhas, vamos para o 9º lugar da lista. Em 9º lugar, o meu filme favorito de super-herói, estou falando de Homem-Aranha 2, do Sam Raimi. Tem outros filmes, tem muitos filmes de super-herói no HBO Max, filmes da Sony, filmes da DC, filmes do Nolan e tudo mais, mas o meu filme favorito é Homem-Aranha 2, do Sam Raimi. Gosto muito de toda a trilogia, principalmente do primeiro e do segundo filme, que pra mim é brilhante em todos os aspectos, no aspecto do heroísmo, no aspecto de pensar mesmo essa cena. Um filme realmente muito diferente do que virou o gênero de super-herói posteriormente, né? Um filme que tem a cara, tem a assinatura do Sam Raimi, e isso é bom demais.
Oitavo lugar da lista, Zodíaco, meu filme favorito do David Fincher, também um filme que, um daqueles momentos inesquecíveis de quando você assiste um filme e você lembra exatamente quando você assistiu, a hora do dia que você assistiu. O Zodíaco foi um desses casos, um daqueles filmes que eu assisti em casa, sozinho, de madrugada, e tem alguns dos momentos pra mim mais tensos em um thriller que eu vi, assim, em toda a minha vida. Acho que é o filme mais bem acabado de toda a carreira do Fincher, é realmente um filmaço mesmo. O sétimo lugar da lista, um dos grandes filmes de terror de todos os tempos. Estou falando de O Exorcista, de William Friedkin. Filme extremamente assustador, filme que marcou toda uma geração e um filme também que comunica muito com aquele período específico, né? Aquele período de Nova Hollywood, de diretores mais autorais em todos os gêneros. E aqui William Friedkin em um filme que foi extremamente caótica a sua produção, mas que não poderia ser mais estrondoso em sua recepção. O Exorcista é realmente um filmaço que gerou uma franquia, infelizmente não tão boa assim depois, mas que nada apaga o brilhantismo desse filme da década de 70. Em sexto lugar da lista, aí é um filme que eu talvez nem ache melhor que o Exorcista ou que Zodíaco, por exemplo, mas é um filme que eu tenho queridinho ali, guardadinho no meu coração, que é Antes do Amanhecer, o primeiro filme da trilogia do Antes, que infelizmente acho que não está completa no HBO Max, mas Antes do Amanhecer eu digo que de toda a trilogia tem gente que gosta mais de um, gosta mais de outro. Esse, no período que eu assisti a trilogia, que eu era mais jovem, foi o filme que mais conversou comigo, mais se conectou comigo, né? Talvez até o mais simples deles, que é justamente o primeiro encontro desse casal, né? Então, quase que aquela tarde e aquela noite que eles vão passar juntos, conversando na Europa e tudo mais. Acho Antes do Amanhecer um filme fantástico e, ao mesmo tempo, um filme que, na época, principalmente, conversou. Eu nunca revi o Antes do Amanhecer, tenho até vontade, mas na época ele conversou muito comigo. Eu gosto muito desse filme. Quinto lugar, um filme que praticamente todas as listas que eu faço esse filme aparece. Estou falando de Mad Max, Estrada da Fúria. Provavelmente meu filme de ação favorito, acho brilhante em todos os aspectos. Filme de uma história simples, mas que é executado de uma forma brilhante, né? Para crescer ainda mais esse universo, para crescer ainda mais esses personagens, essa visão do George Miller muito específica para esse mundo e que tudo é construído a partir do seu ritmo, a partir do seu caos visual também. Realmente, Mad Max Estrada da Fúria é um filme que, enfim, eu já nem tenho mais o que falar dele, porque eu já falei tantas vezes em tantas listas. Mad Max Estrada da Fúria, filmaço. O quarto lugar da lista, para alguns, pode ser talvez o mais polêmico, né? Porque tem 2001, Odisseia do Espaço, tem O Iluminado, tem outros filmes que são mais... Acho que até Laranja Mecânica, que tem muita gente que ama. Eu acho bom, mas não amo tanto assim. Enfim, tem tantos filmes do Kubrick que muita gente considera o melhor filme do Kubrick e tudo mais. O meu filme do Kubrick favorito é De Olhos Bem Fechados. Acho fabuloso, fantástico esse thriller erótico, o último filme da carreira dele também, aqui com Tom Cruise e com Nicole Kidman. Esse filme que vai adentrando meio que um universo da noite bastante místico, né? Quase como se entrasse num mundo meio dos sonhos, e aí essa questão do erotismo casa muito bem dentro da relação desse casal. Eu acho fantástico, acho brilhante De Olhos Bem Fechados, assim como eu acho brilhante O Iluminado, assim como eu acho brilhante 2001, Odisseia no Espaço. Não sou tão fã assim, mas gosto de Laranja Mecânica, entre tantos outros filmes do diretor, mas o meu favorito mesmo, De Olhos Bem Fechados. O terceiro filme da lista, o terceiro colocado, é o meu favorito de Clint Eastwood, que também tem grandes filmes aqui no catálogo do HBO Max. Muita gente colocaria Os Imperdoáveis, por exemplo, que é brilhante. Infelizmente só fica fora dessa lista aqui porque eu limitei a um filme por diretor, o próprio Jurado número 2, mais recente dele, Menino de Ouro, entre tantos outros filmaços do Clint Eastwood na carreira, mas o meu filme favorito dele é Sobre Meninos e Lobos. Já falei bastante também desse filme ali na lista do século XXI, né, dos meus favoritos do século XXI. Acho o grande filme pra mim do Clint Eastwood ali do começo dos anos 2000. Também é outro filme que eu já falei bastante aqui no canal, como vai ser, por exemplo, o primeiro lugar dessa lista aqui também. Se você ainda não assistiu Sobre Meninos e Lobos, bom, HBO Max, vá assistir, que é um filmaço.
Segundo lugar, mais um grande diretor que muita gente colocaria outro filme, muita gente colocaria Taxi Driver, Os Bons Companheiros, Toro Indomável, entre muitos outros filmes como favorito do Scorsese, e todos esses filmes já foram meus favoritos do Scorsese, assim como o Irlandês também já foi meu favorito do Scorsese, mas hoje o meu filme favorito de Martin Scorsese é Depois de Horas, filme que eu revi já algumas vezes e cada vez que eu vejo eu gosto mais. É um filme que parece não tão parecido ou não o que a gente espera tanto do Scorsese, mas acima de tudo tem toda a assinatura dele enquanto diretor. Um filme que é bastante direto, né? Bastante direto nessa lógica mesmo de um personagem, que é mais um filme que se passa como se fosse durante uma noite. Ele é jogado dentro dessa uma noite e ele vai sendo jogado de um lado para o outro, sendo perseguido e meio que todas as ações que ele toma ou que ele nem toma vão levando ele para um caos cada vez maior. Um filme que até fala um pouco sobre essa relação do trabalhador, digamos assim, e tudo mais, mas é muito mais essa lógica mesmo do filme de uma noite, né? O filme que esse personagem é levado a fazer coisas. Enfim, esse filme, inclusive, é muito influente, né? Vai influenciar muitos filmes posteriormente nessa mesma linha, como o próprio Bom Comportamento dos Irmãos Safdie. Amo Depois de Horas, meu filme favorito de Martin Scorsese, um dos meus favoritos de toda a vida. Segundo lugar da lista. O primeiro vocês já vão saber qual é. Primeiro lugar da lista, mais que um filme, uma trilogia, não preciso dizer mais, quem acompanha o canal sabe que os meus filmes da infância, meus filmes da vida, os filmes que eu tenho aquele carinho especial, que eu nem comento tanto sobre eles criticamente, porque aqueles filmes que moram comigo desde sempre. Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel é meu favorito, mas é meio que um empate dos três. Pra mim, eu considero tudo como se fosse um filme só. No HBO Max, inclusive, tem as versões estendidas, que eu não recomendo pra quem nunca viu Senhor dos Anéis. Sempre me perguntam, é bom começar pela versão estendida? Não acho que seja. Eu acho que, inclusive, eu gosto mais das versões do cinema, e as versões estendidas, eu acho que elas têm mais esse caráter de quando você já é apaixonado pelo universo, se você já leu os livros, principalmente, né, que tem muitas coisas dos livros ali e tudo mais, aí a versão estendida, ela acaba se transformando em algo, digamos, um quentinho a mais no coração, mas como filme mesmo, inclusive, eu acho as versões do cinema melhores, e para você que está começando ou que vai assistir esses filmes pela primeira vez, eu recomendo que vocês assistam as versões do cinema primeiro e só depois vá assistir a versão estendida, que eu amo muito as duas. Enfim, por hoje é isso. Esses são meus filmes favoritos no catálogo do HBO Max. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, coloca aqui embaixo a lista de vocês, quais são os seus favoritos, quais vocês concordam, quais vocês discordam da minha, sempre numa boa pra gente bater esse papo. Por hoje é isso e corta.